Fala, Isaac no Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é o Mineiro, sou membro de finanças do TNA e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o relatório de membresia, também conhecido como RM. O que seria o RM? Esse relatório é uma forma de avaliar o nível de maturidade das entidades da Isaac no Brasil. E ele mensura, basicamente, uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento sustentável dessas entidades. Se elas estão crescendo e garantindo que as coisas estejam sendo cumpridas. E esse RM ele tem consequências diretas para a representatividade nacional dessas entidades e também diretamente para a saúde organizacional da ISEC no Brasil. As entidades, pelo RM, elas são classificadas nos níveis ideal, essencial, alerta e risco, sendo o ideal o melhor e risco o pior. E esses status eles vão classificar cada um desses critérios e também o status final da entidade. Se o resultado final dessa entidade naquela conferência específica for ideal, essencial ou alerta, significa que o escritório foi aprovado em RM. E caso ele fique em risco, ele foi reprovado. E aí existem algumas entregas que vão estar relacionadas a esses status, São entregas de alta, média e baixa prioridade de documentos. Se o escritório não cumprir um critério de alta prioridade, ele automaticamente vai ficar em risco. Se ele não cumprir um critério de média prioridade, o status mais alto que ele vai poder chegar vai ser alerta. E se ele não cumprir um critério de baixa prioridade, o mais alto que ele vai conseguir ser é essencial. E o RM ele é avaliado a cada 3 meses nas conferências nacionais oficiais, que seriam CONAL, NPM1, CONAD e NPM2. E, no geral, ele é levado em média 3 meses antes dessa conferência as questões de auditoria, como um todo, legal, de contas, de contratos e qualidade. Essas auditorias elas são vistas a partir dos 3 meses anteriores àquela conferência. Em média, isso, A única exceção nesse caso é a questão da quantidade de intercâmbios feitos. Então, a porcentagem em relação ao que foi esperado e tudo mais, isso conta com 6 meses anteriores à conferência. Então, não é só os 3 meses que vão ser contados nesse caso. Se o escritório ele ficar em risco no status final, consolidado, ele não vai poder votar na Assembleia Nacional. Então, ele não vai poder estar ali com o direito de decidir junto com a CSN sobre o futuro da ISEC no Brasil. Além disso tudo, ele vai sofrer algumas sanções para poder evoluir nesses pontos específicos que ele acabou ficando em risco e que levaram ele ao status final de risco. Se a entidade passar 3 vezes consecutivas em alerta, o status da terceira vai se tornar automaticamente risco. Se a entidade ela ficar em ideal, ela vai ter, além do direito à voz, por ter sido aprovada, também vai receber R$2.000 de investimento do MC, em descontos no repasse mensal da entidade para o MC. Então, ela basicamente vai ganhar uma bonificação aí por ter sido ideal, por ter cumprido com todos os critérios esperados. E a gente tem aí um overview da planilha, essa é a capa da planilha, e ela vai mostrar cada um dos critérios, como que ficou o status e o status final. E são os 4 critérios que a gente tem em RM: estrutura, finanças, legalização e intercâmbio. O status de cada um desses critérios vai formar o status final consolidado. O status consolidado ele vai ser sempre igual ao menor status dos 4 critérios. Ou seja, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O CL passou em ideal em estrutura, essencial em finanças, ideal em legalização, só que passou em alerta em intercâmbio. O status final consolidado vai ser alerta, porque ele teve esse status como o menor de todos. Então, o status final vai ser esse que foi o menor. Então, para passar em ideal na conferência, é preciso que todos os critérios estejam com status ideal. Mas atenção, não todos os critérios estarem em status ideal significa que, além desses critérios de cada uma desses subcritérios, intercâmbios, legalização e tudo mais, eles estejam em ideal, é preciso que dentro deles, para eles estarem em ideal, que os subcritérios, que são vários que tem dentro de cada um, todas as entregas de baixa, média e alta prioridade dentro deles, estejam todos entregues, esteja tudo em ideal. Porque senão um leva a outro, é como se fosse um efeito dominó. Um alerta ali no meio de um subcritério vai levar ao status final consolidado em alerta. E aí, para explicar um pouquinho melhor de cada um desses critérios, a estrutura ela se refere à forma pela qual as atividades são divididas, organizadas e coordenadas. Ou seja, é toda a estrutura mesmo do escritório, física, de comunicação e estrutura administrativa do escritório mesmo. E os processos jurídicos que isso envolve também,
A parte de finanças é um critério que tem a ver com a transparência, com a entrega da auditoria de contas, com todas as contas sendo apresentadas lançamento por lançamento, cada centavo que entra, cada centavo que sai sendo lançado, e também com relação aos documentos de contabilidade mesmo, que garante que o CL esteja ok perante aí os órgãos federais, como Receita, Secretaria da Fazenda Estadual, Municipal. A legalização se refere aos documentos entregues para o escritório estar legal, não só perante a ISEC no Brasil, mas também perante órgãos externos. Né? Então ele vai envolver as coisas que garantem que a diretoria tenha sido realmente eleita, que exista um conselho fiscal, são todas coisas básicas que todas as entidades devem ter. E o critério de intercâmbios, ele vai avaliar não somente o número de intercâmbios, ou seja, a porcentagem de intercâmbio que o CL realizou, que ele realmente tenha cumprido nos 6 meses anteriores, né, como eu disse antes, mas também a porcentagem de documentos entregues na auditoria de qualidade e a entrega de vistos, que é uma coisa muito, muito importante também, para garantir que, né, não só estejam sendo entregues muitos intercâmbios, mas que eles estejam sendo muito bons e a experiência de liderança esteja realmente acontecendo com todos os intercambistas da ISEC no Brasil. E a gente tem aí uma outra ferramenta dentro da nossa planilha de RM, que é o histórico de RM. E ela vem ali desde 2012, que é quando foi criado o RM, que até pouco tempo se chamava Relatório de Desempenho, RD. E essa planilha aí, ela se encontra na última aba, na planilha de RM, e ela está ali justamente para mostrar como foi o histórico do escritório nas últimas conferências. Então, você quer ver ali para saber, sei lá, se está fazendo uma postulação para ID, quer saber, fazendo uma análise do seu escritório, você pode ir lá e olhar todos os anos anteriores aí, como que foi o resultado, quando passou em risco, quando ficou em alerta, ideal, etc. Bom, gente, era mais isso mesmo que eu queria passar bem rapidamente por cima para vocês como que funciona o RM. Esse material, existe um material, né, que está sendo disponível junto com esse vídeo, que a gente tem todas as informações mais detalhadas sobre como funciona o RM, cada um dos critérios está sendo explicado certinho, quais que são os documentos de alta, média, baixa prioridade, os critérios de intercâmbio, tudo mais que está sendo pedido. Se você tiver curiosidade de saber um pouco melhor, você pode dar uma olhada nesse material mais aprofundado. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar para o TNA, para o seu OCP. E basicamente, partiu ser ideal. Né? Por quê? Porque ser ideal significa que o escritório está entregando tudo que ele se comprometeu a entregar. Ele está entregando muito intercâmbio, experiências de liderança, experiências de qualidade para esses intercambistas que realmente estão desenvolvendo sua liderança. E ele está cumprindo com o papel básico dele ali, do escritório, que é realmente mostrar suas contas, estar legal perante o governo, demonstrar integridade e estar conectado com todos os valores da ISEC. Ou seja, um escritório ideal é um escritório que entrega liderança de fato. Então, partiu ser ideal. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida já sabe o que procurar. Abraços.